Vamos lá, nono ano, beleza? Nós vamos trabalhar com a produção agropecuária na sociedade contemporânea. Aí você não pode esquecer, divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Quem produz o que para quem? Geralmente, nos países pobres, há uma maior pressão sobre a agricultura, porque ela produz muito para exportação. Exemplo, soja no Brasil. Exemplo, países africanos têm que produzir em grande quantidade para exportar, enquanto gente morre de fome. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma análise conjuntural da divisão internacional do trabalho. Quem produz o que para quem? Amém? Ou misericórdia? Amém. Isso mesmo. O primeiro parágrafo da página 57, ele está trabalhando diretamente sobre a questão da teoria malthusiana. Hoje nós teríamos condições de deixar essa teoria malthusiana caduca, porque olha a teoria malthusiana, a população cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos em aritmética, ou seja, é a mesma produção de alimento para atender uma população que dobra. Malthus joga a culpa disso, a pobreza, como consequência disso, que a gente nunca conseguiria produzir comida para abastecer todo mundo. Então, hoje nós temos áreas que produzem alimento para exportar e essas áreas elas sofrem com a grande fome. Por causa de quê? Má distribuição. Os oligopólios internacionais produzem para exportar, enquanto pessoas passam fome. Tá bom? Então, a gente percebe que uma das causas, então, da fome no mundo é, logicamente, a questão da má distribuição de comida. Outra, áreas que poderiam produzir alimento, atualmente elas estão produzindo o quê? Elas estão sendo dedicadas à produção de plantas para a produção de energia. Exemplo, na nossa região, cana-de-açúcar. Essa pegada, fique esperto com isso aí, tá bom? E outra coisa, a grande necessidade de produção de alimento para rebanhos também vai ser tirar áreas que poderiam produzir comida em vegetais, na agricultura, né, para produzir insumos para ração. Soja e milho, por exemplo. Tanto que se você observar a marcha para o progresso para o oeste brasileiro, aspas para isso aí, os grandes silos e as grandes produtoras de ração, elas também marcharam para o oeste, tá bom? Então, hoje o que a gente tem? As redes de troca de circulação de alimentos também excluem uma grande parcela da população mundial. Pode parecer muito estranho isso aí, mas nem todo mundo tem acesso a tudo, tá? A gente ainda pergunta, quem é a culpa de quem? A culpa é de quem? A culpa é justamente da produção de alimentos que recebe a pressão do mercado financeiro, ou seja, a culpa é do capitalismo. Outra coisa que a gente não pode esquecer, então, que no mundo nós temos áreas de produção. Nos Estados Unidos a gente tem os grandes belts agrícolas, mas o Brasil, por exemplo, está se tornando em um belt, ou seja, um cinturão produtor de soja para exportação, que é um dos nossos principais produtos. Fica conectado isso aí, tá bom? Então vamos lá. Não se esqueça de ver que quando você padroniza com a monocultura, aquelas espécies de produtos nativos, endêmicos do lugar, que têm práticas culturais para a população, eles acabam sendo eliminados. Então, isso é uma das grandes consequências da monocultura. E outra coisa, principalmente nas nações subdesenvolvidas, a gente consegue observar uma forte impactuação dos processos agrícolas sobre os biomas naturais. Então, perda de biodiversidade, exemplo, Dia do Fogo no Amazonas, por exemplo. Olha lá que triste. Só que não se esqueça, a cada árvore derrubada, alguns litros de água deixam de ir para a atmosfera diariamente. E a atmosfera sem água não haverá precipitação. Pega essa relação. Chuvas
diretamente relacionadas com o desmatamento. Desmatou a Amazônia, deu seca no Sudeste, por causa do fenômeno chamado rios voadores. Se a atmosfera não é abastecida por causa da evapotranspiração, logo vai faltar água no Sudeste sim, tá bom? E outra coisa, se não chove, os aquíferos eles não vão se recarregar. O lance chamado pontos de recarga, que são regiões com rochas porosas, que absorvem essa água aí que vem das chuvas e abastecem os aquíferos. Hoje a capacidade humana tem sido o seguinte, a gente tem tirado mais do que há tempo para a reposição de água desses aquíferos. Aí, a sua apostila, ela continua o trabalho aí na página 58, ela vai falar que hoje a própria agricultura, gente, além do desgaste do solo, ela vai gastar alguns litros d'água. Tem uma tabela na página 58, por exemplo, para produzir café, ele gasta na produção 132 litros d'água, o tomate 214, olha, o chocolate 17.196 litros d'água para o processo de produção de chocolate, em todo o seu processo, tá? Se for olhar aí, deixa eu ver, a carne bovina, 15.415 litros por quilo nu. Então, o que acontece? A gente deveria buscar alternativas que pudessem possibilitar a recarga dos aquíferos, que pudessem facilitar essa produção. Então, aí o que nós temos? Nós temos algumas coisas que nós já vimos até em sala de aula. Plantio direto, produção em terraço, rotação de cultura, sucessão de cultura, barraginha, gotejamento. São técnicas que podem amenizar esse impacto aí da produção da relação produção-água, tá? Só que a humanidade hoje, a cada vez que a gente produz mais, a gente está gerando mais resíduos sólidos. E o que fazer com os resíduos sólidos? A gente não tem muita coisa para fazer com isso, não. O melhor seria um aterro sanitário, né? Com manta, tratamento de chorume, tratamento de gases, essas coisas todas. Mas o impacto que isso deixou de ser de escala local para ser de escala mundial. Então hoje nós percebemos alguns países, por exemplo, como Bangladesh, como alguns países da África, que recebem o lixo dos países desenvolvidos. E nós temos garimpeiros modernos, né? Onde as pessoas queimam o plástico para poder tirar alguns metais das sobras elétricas que vêm do mundo subdesenvolvido. Tá? Então, outra coisa, não se esqueça que a cada ano que passa, a pegada ecológica tem aumentado. O que é pegada ecológica? É a relação direta entre o espaço necessário para produzir os recursos para atender uma população. Aí na página 59 você vê um mapa numa forma de anamorfose. O que essa anamorfose significa? Ela significa que os países que têm a maior pegada ecológica estão em vermelho, os de menor pegada ecológica estão em verde. Note que as menores pegadas ecológicas estão em países pobres. Agora, hoje, além da pegada ecológica, a gente vê que a capacidade do planeta Terra de repor o que nós tiramos dele a cada ano que passa, os recursos estão acabando antecipadamente. Segundo o Global Footprint Network, RASEI, a cada ano que passa, o tempo que a gente gasta todos os recursos naturais ele tem diminuído. Por exemplo, em 2009 foi 8 de setembro, em 2019 foi 29 de julho, ou seja, a gente está diminuindo o tempo que a gente está esgotando o planeta Terra. Hoje seriam necessários 3 planetas Terras e meio para poder abastecer a nossa necessidade. Bem, a sua apostila ainda fala assim, percebe sobrecarga antecipada, precisamos de aproximadamente, por ano, 1,7 planeta Terra. Mas se a gente colocar o padrão dos Estados Unidos de consumo, seria 1,7, seria 3 planetas e meio mesmo. Você vai ler o Para Saber Mais e vai fazer o registrando para mim, tá? Para casa, depois você confira aí, isso vai tudo na folhinha.
para casa, nós vamos fazer o exercício 1, 2 e 3, lá da página 72, beleza? Fica aí.